Pronto. É, então tá, pode começar com as dúvidas. Quem quiser abrir a fila aí, pode já fazer. Chegando mais pessoas. Já sei, tá automático. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, já pode abrir a fila aí e pedir. Pode falar, Verônica. Bom, é que no caso, assim, para fazer atividade, eu fiquei com muita dúvida da questão Você tá falando? 5. Tô, Peraí que eu acho que eu não tô conseguindo ouvir. Peraí um momento, viu? certo. Que droga. Configuração aqui do fone. Agora pronto. Você tá me ouvindo agora? Isso, sim. Tá a configuração do fone aqui, eu não estava conseguindo ouvir. Ah, certo. Vai lá. No caso, a minha dúvida é sobre a questão 5. Eu realmente não entendi como fazer ela. Eu tentei aqui, quer dizer, eu entendi o sentido do que é para fazer, só que não como botar, né, em código. E eu anotei aqui. Primeiro que a minha primeira dificuldade foi como fazer o sistema reconhecer 2 letras. Ah, E no caso, o outro que eu hum, anotei aqui, eu já meio que tirei a dúvida que eu pesquisei na internet, que é porcentagem, que eu nem me lembrava mais como é que calculava, que no caso, o que eu achei para calcular 0,07, né? No caso, sim. do imposto de 7%. Então, todo mundo está chegando aqui. Duas coisas. Ontem, você não assistiu a aula lá, alguém perguntou fez essa mesma dúvida. Tem duas formas. Uma foi as pessoas que falaram é, que utilizaram. Peraí, cadê o VS Code aqui? Utilizaram é, string, mas o problema é que a gente não está usando string. E realmente, foi um erro meu ter colocado essa questão, porque, por exemplo, a gente vai ter aqui Mato Grosso, né? Aí ia ter que ter MS. E a gente não viu, a gente só viu com uma letra, não foi? Um M ou G, essas coisas. Aí, uma solução, tá? Não é a melhor, mas uma solução que o pessoal sugeriu, eu achei até interessante, é o seguinte, por exemplo, vou botar aqui como, ó, sei lá, É que, no caso, eu não sei se é só para mim, mas no meu tá pequeno essa parte da apresentação. acho que Será que é? tem como clicar assim e colocar maior, não? Deixa eu ver. Pra mim tá a tela toda. Acho, Ué, acho que é uma maneira, se você clicar, dar dois cliques, sei lá, ou clicar e mandar expandir, não sei como é que. Deixa eu ver como é que coloca isso aqui. tem que clicar na frente da imagem do vídeo e botar o pinzinho pra fixar. Ah, Ah, tá. Eita, agora eu fiz outra coisa aqui. deixa eu só ler a questão lá também. Por que que eu fiz isso aqui? É, vou abrir a questão aqui também, que eu nem lembro como é que foi que eu fiz. Muda.
Rapidinho, deixa eu abrir aqui. Eu tô aqui no quarto. É a questão 5, né, que você falou? Isso, a questão 5. Ah, agora eu consegui. Tá. Uma empresa vende o mesmo produto para 4 clientes de diferentes estados, né? Cada estado possui uma taxa diferente do imposto sobre o produto. Faça um programa em que o usuário entre com um valor e o estado de destino do produto e o programa retorne o preço final do produto acrescido do imposto do estado em que ele será vendido. Se o estado digitar não for válido, né, mostrará uma mensagem de erro. Beleza. Ó, um jeito que, como eu falei, né? Uma forma que o pessoal estava falando é o seguinte: já que a gente não viu como botar, por exemplo, Mato Grosso, Minas Gerais, essas coisas, uma alternativa que o pessoal colocou foi o seguinte: ó, a gente ia usar, por exemplo, vou pegar na ordem aqui: Minas Gerais, MG. A gente vai chamar de 1, vai ser 1. São Paulo, nem vou botar, vou botar todo o estado aqui. Não. São Paulo, 2. RJ, 3. E Mato Grosso do Sul, 4. Uma outra coisa que eu sugeri também foi o seguinte: ao invés de fazer assim, usar a primeira letra. Mas aqui no caso, o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais tem a mesma letra, né? Mas sei lá, usar o G para Minas Gerais, S para São Paulo, R para Rio de Janeiro, aí lascou. Então botar P para São Paulo, né? E S para, sei lá, para Mato Grosso do Sul. É uma gambiarra por causa do erro que eu fiz lá, que na verdade eu não levei em consideração que a gente não viu o string ainda. Daria para fazer, tá? Como algumas pessoas usaram aí, fizeram com string, mas como a gente não viu o string ainda, então uma das duas gambiarras foi essa. Se alguém teve outro jeito aí e pensou, não sei. Mas embora fazer utilizando isso, eu vou usar um, eu sei que é Minas Gerais, 2 é São Paulo e 3 MS, né? Aí beleza. Pela questão, é para usar então switch, né? Então, digite, vai ter que botar, opa, vai ser string, vai ser float. O que que vai ter? O valor do produto, né? Tá. Vai ter o valor do produto, sei lá, botar valor final. Oh, valor final. Deixa eu ver. Por enquanto é isso aqui, deixa eu ver o que mais. Então, eu vou pedir para digitar o valor do produto. Aí eu tenho scanf, jogar no valor, né? Tipo float. Ele vai digitar o valor do produto. Ah, também tem que digitar qual é o estado, né? A gente poderia colocar assim: valor do produto, ou, estado vai ser inteiro. Pronto. Era isso aqui, né? O que a gente definiu lá. Então, eu vou digitar 1 para Minas Gerais, 2 para São Paulo, 3 e 4 para Mato Grosso. Porque a gente não tem como usar string, né? Então, fiz essa gambiarra aí para poder facilitar. Então, agora sim, vem um switch. Switch, o quê? É estado, né?
E basicamente é isso. O programa que tá aqui. Deixa eu ver se você está respondendo. É 7, 12, 15 e 8. 7, 12, é isso mesmo. Ó, Minas Gerais, o valor como é porcentagem, né? Aliás, tem duas formas de fazer. Como é porcentagem, a gente pode fazer assim, né? Multiplica por 1,7, que é 7%, né? Em cima do valor do. Peraí que tem alguém chamando aqui. No caso, seria 1,07, né, professor? Isso. Porque o valor do produto é 1, né? Se eu multiplico por 1, se custa R$ 100, então se eu multiplico por 1, vai continuar sendo 1. Ah, alguém chamando aqui. Se eu multiplicasse por 1 aqui, né? Ah, se era R$ 100, ia continuar sendo R$ 100. Mas eu coloquei 7% em cima desse valor. Então, aí 1,07. Fosse, né, 50%, sim, aqui, né? 1,5. Então, é o valor do produto mais metade do valor. Por isso que é assim. Outra forma é eu calcular realmente o valor aqui sei lá, porcentagem. Botar assim, PCT, que seria o valor do produto, né? Opa. Vezes 0,7. Isso aqui seria o imposto. E aí, ao invés de fazer isso, eu somaria aqui, né? PCT aqui. Mas eu nem declarei esse PCT aqui. Float. Vou declarar até antes aqui. Então aqui poderia fazer assim também, né? Então eu estou pegando o valor do produto, calculando quanto é 7% dele. E aí eu pegaria o valor do produto agora mais 7% do valor. Um outro jeito, né? Sei lá, tem várias formas de fazer. No caso, eu realmente usei a outra biblioteca porque eu não achei uma forma assim de fazer. Aí eu pesquisei na internet, né, e vi acho que é com a string, é um comando, eu não sei falar o nome desse comando não, peraí. Se quiser, bota aí, que a gente vê. No caso, eu já acho que eu coloquei a primeira parte só aqui. Eu botei só a primeira parte aqui, né, que seria só o estado de Minas, que é com a biblioteca string. E Ah, cadê? tá. Se tiver aí, você mandar aqui Aqui. o código, alguma coisa do tipo. Eu vou mandar o código inteiro. Cadê? A gente copia aqui. Ah, Aí, acho que agora foi inteiro. tá. Foi? Foi. Foi. Vou copiar aqui. E a gente analisa. Não veio completo não, mas ok. Dá para a primeira parte. É. Eu abri um novo. Tá. Aí você digita o valor, digita o estado, né? Tá. Aí você tá pegando um string. Realmente, é porque a gente não falou sobre isso, tá? Mas nesse caso aqui é porque dá para entender, mas é o seguinte. Porque o string, basicamente, é uma coleção de chars. Então, se eu coloco, por exemplo, Lucas, né? Meu nome, Lucas. Na verdade, é o quê? Não é um conjunto de chars L, U, C, A e S juntos e que tem tamanho 5. No caso, meu nome tem 5 letras. Nesse caso aqui é dos estados, você colocou 3, mas poderia ser 2, porque eu só tenho 2 letras, né? M e G. SP. Poderia ser isso. Basicamente é isso. É porque um string é um array de chars. Então é como se fosse assim, vários chars juntos. E esse aqui ele vai mostrar, né, quantas letras juntas eu vou utilizar. Nesse caso é 2. Se eu quisesse uma palavra, eu pudesse usar a palavra, sei lá, de 0 a 10 letras, eu colocaria 10. Então eu posso usar de 0 a 10 letras. O que limita a quantidade de letras. Mas eu não vou falar nisso agora, porque a gente não entrou ainda na parte de vetores. Aí,
Por isso que eu fiz essa gambiarra aqui, né, que a gente fez aqui. Eu falei, ó, digite 1 para Minas Gerais, 2 para São Paulo, 3 para... Porque a gente não viu ainda string. Por isso também que eu não enviei o meu ainda, porque assim, como a gente não chegou nessa parte ainda, eu fiquei meio assim de enviar uma coisa que a gente ainda não tá lá ainda, né? Peraí, tem gente chamando. Então, mas não tem problema. Aí você, digitando aqui, né? Se você digitasse MG lá, aí ele ia comparar aqui, ó. Se a string digitada, porque o qual... Ah, você fez com if else. Entendi. É outra questão, tá? Pode ser feito com isso, mas no caso eu quero com switch, fica mais elegante e mais elegante, mas não correto, né? Porque poderia ser assim mesmo. Porque do jeito que você fez foi o seguinte, você fez com if. Aí compara, né? Se a string que digitou é igual a mg. Se a string, isso aqui vai resultar 0 para falso, 1 para verdadeiro, eu acho. Se não me engano. Eu não lembro o que essa função faz. Mas basicamente ele vai comparar. Se for igual a 0, Isso, pelo que eu pesquisei, ela basicamente ajuda na comparação mesmo. ela é string strcmp, comparação, né? Aí ela vai comparar o que foi digitado, por exemplo, se eu digitei mg com a palavra mg e ver se são iguais. Se são iguais, então provavelmente ela deve retornar 0. Aí ela entraria aqui, né, e faria, preço final vai ser valor mais o valor vezes 0,7. Ou então poderia multiplicar por 1, não precisaria ser assim, né? É igual eu fiz aqui. Poderia só botar aqui 1, dá na mesma, tanto faz. Aqui é a multiplicação, né? Tanto faz. Poderia ser assim ou desse jeito que você fez aqui. E depois ele faz a mesma coisa, né? Se não for MG, é São Paulo. Se não for, aí ele testaria, né? De novo, if else. Só que o problema, imagine se eu tivesse... não, a gente nem vai entrar aqui no while, né? Mas o problema é que a gente fica fazendo esse monte de if else aqui, if else, para comparando todos os estados. E se você comparar com o que eu fiz aqui, fica mais elegante e mais limpo o código. Porque mesmo se fosse a comparação de string lá, é só comparar o case aqui. Aí ficaria assim, por exemplo, case mg, case, ao invés de a gente ficar... fazer aquele monte de if else. Pode ser feito? Pode, porque na verdade o switch é, na verdade, um monte de if else. Só que de uma maneira mais elegante, assim, né? De certa forma. E o final aqui, né? Como uma mensagem de erro, no seu, você continuaria lá fazendo esse monte de if else aqui, né? E se não fosse nenhum desses, nem MG, nem São Paulo, nem nada, aí no final aqui, colocaria else, printf, né? Por que eu coloco isso aqui? Printf. Pronto, isso aqui. Produto inválido. Nem precisaria disso aqui também. No final, né? Produto não, estado inválido. Poderia colocar isso aqui. Estado inválido. Que seria a última opção. Não foi Rio de Janeiro, não foi Minas Gerais, não foi Rio de Janeiro, não foi nenhum desses daí, então só pode ter sido moço que tem chato. Fica querendo completar o código, eu não quero. É isso. Então eu faria vários testes, né? Minas Gerais, São Paulo, e ia fazer um monte de if else. E depois testaria. Se não foi nenhum dos que eu digitei, então o estado foi inválido. Era a mensagem de erro aí, né? Pode ser feito assim. Mas eu sugiro que você refaça e tente usar a switch. É isso, porque eu ia usar esse mesmo. Só que eu não estava associando uma forma de fazer ele ler, né, duas letras. E é isso que eu estava me batendo. Então tá. Faça dessa forma como eu falei aqui. Porque aí minimiza, porque na verdade o que eu queria dessa questão não é nem se aprender a fazer essas, é mais para você ter noção do que o switch faz, né? Então usa isso aqui mesmo, como eu falei, 1 para 2, 3, para substituir lá, aí já facilita. Porque o que importa mesmo é você entender o que está acontecendo. Aí, por exemplo, aqui, né? Aqui.
eu coloquei comentário aqui, mas não precisa, né? Eu saberia que um aqui era Minas Gerais e assim por diante. Mas é bom, às vezes, colocar comentário, a gente fica sabendo o que está acontecendo aqui. A mesma coisa aqui, tá vendo? O código fica mais legível, né? Porque se você pegar isso aqui depois de um tempo, você está sabendo o que ele está fazendo. Ah, está calculando imposto de 7%. Aqui, está fazendo coisa aqui que não deveria. Aí, bora testar para ver se esse programa funciona ou não funciona. O que, que vai dar aqui? Bora ver. GCC, teste. É, já foi, né? Olha lá, digite o valor do produto. Vou botar que é R$ 100. E qual o estado? Sei lá. Minas Gerais, que é 7%. Então, Minas Gerais, 1. Ué, não tem o print. Esqueci de botar o print. Tá, volta aqui. Tá, depois que saiu tudo. É. Ah, tá. Tem outra questão aqui. Bem, ele saiu aqui, né? Vai sair aqui. Só que é o seguinte. Eu vou até iniciar aqui o valor. Vou fazer diferente. Valor final. Valor final, né? Vou digitar esse valor final aqui. CB0. Tira ele daqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ele é float e recebe 0. Tá, vou inicializar ele com 0. Aí ele vai passar aqui, valor final, valor final, valor final. Se ele caiu em algum desses daqui, ele vai receber algum número que seja diferente de 0. Mas se ele imprimiu, no caso aqui ele já está indo embora aqui no negócio. É só para garantir que era o seguinte, eu testar, né, se o valor final for maior do que 0, aí eu vou imprimir, é, peraí, valor final, o valor do produto final é isso aí. Se não, valor inválido. Deixa assim. Ou poderia ser outra mensagem aqui. Sei lá, valor inválido, então deixa eu ver. O estado inválido, né? Mas já tem aqui, ele vai imprimir aqui, né? Nem precisaria. E na verdade esse default aqui é opcional. Posso ter, eu posso não ter. Deixa eu rodar aqui. Agora, agora vai, né? Então o produto, no caso eu falei que era R$ 100. O estado 1. Pronto, o valor final do produto ficou 101,07 centavos. Tá certo? Tá errado, tá não? Deixa eu ver. 7% de. Ah, porque aqui tá mais. É vezes. R$ 100. Minas Gerais. Pronto. R$ 107. O valor do produto aqui, R$ 107. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o outro estado. Botar R$ 100 também para facilitar a conta. Tem Mato Grosso do Sul, né? Não, são 500. O outro aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o 3. Então, 3, estado 3. Pronto, R$ 115. Porque é 15% de imposto. Então, aparentemente o programa está certo. Deu para entender aí? E porque, por exemplo, se eu tivesse digitado aqui, é, vou digitar um estado que não tem, né? Essa é a questão. Um estado que não tem, tá? O valor é R$ 100, mas o estado, sei lá, 5, que seria Bahia, sei lá. Não tem 5 aqui. É 1, 2, 3 ou 4. Ele vai mandar a mensagem aqui, ó, estado inválido. É justamente esse daqui. Inválido.
Para não ficar extensão de saco aqui. Então, R$ 100 e o estado 5. Não tem esse estado, então estado inválido. Eu não daria erro, mas isso aqui é só para garantir que o valor final, se for maior do que zero, é porque, como eu iniciei com zero aqui, eu garantiria que ele passou aqui, ou passou aqui, ou passou aqui, ou passou aqui. Se ele continuou com zero, é porque não foi nenhum desses daqui. Mas ele já está finalizando o programa aqui, então nem precisaria. Mas só para garantir, né, para ficar mais certo. Assim. Tem muita gente na fila aqui. Deu para entender aí? Tem alguma confusão, alguma coisa muito difícil que vocês não entenderam? Qual foi a ideia? O quê? Deixa eu ver, Carol. Ah, peraí. Eu vou responder o pessoal aqui. O professor, na verdade, é que eu tô com delay, assim, no aprendizado dessa... Eu geralmente comecei agora a rever as aulas gravadas, anotando tudo, todas as fórmulas no caderno, pausando e anotando, para que eu possa assimilar melhor. Só que isso está me dando um delay, assim, né, de tempo. Então, e eu gostaria de fazer a atividade tendo compreendido plenamente. Então, eu É, estou com a atividade atrasada, sabe? Eu estou ainda na aula 4, revi na aula 4 para ir para 5, para vir para essa. E aí eu certo. até fiz atividade, assim, da minha lógica, assim, tentei dar o meu melhor. Mas no fundo eu sei que tá errado, sabe? Eu tô olhando aqui porque eu fiz, versus o que você fez aqui agora, por exemplo, e não tá certo o que eu fiz. Não, não é que Aí não eu vou está estudar certo. mais. Você teria que Não ver tá errado. realmente se está totalmente errada, porque aí pode ser que você fez com if else. Pode ser. Se Não não, se fiz com for. o IFL se eu defini um int MG Mato Grosso igual a mais 0,7 a porcentagem, e aí perguntei qual era o valor do produto, qual era o estado, e botei que o scanf teria que somar o valor mais o D, o resultado do Você tem um código estado. aí? Eu tenho no meu papel aqui que eu escrevi, né? Mas eu Ah, acho tá. que tá errado, porque eu tô fazendo tudo no lápis, entendeu? Interessante você fazer. Uma coisa interessante, você fazer primeiro os lápis, depois passar para o código, assim, e vendo justamente qual o erro. E aí você aprende realmente a sintaxe da linguagem e fixa mais. Sim. O outro é o seguinte, se você estiver tendo dificuldade, eu acho melhor você nem tava, não sei, vai de pessoas, né? Mas igual teve uma pessoa que entrou na live lá, quando eu estava fazendo uma aula, ele não tinha assistido nem as primeiras aulas. Você pelo menos já assistiu. E aí ele queria ter acompanhado, ele ia ficar perdido, né? Porque não entendeu nada das aulas anteriores e só vai complicando as coisas. Então, como eu falei até na primeira aula, né? É sequência. Mas eu assisti todas as aulas, professor, todas as aulas. E aí eu tô revendo justamente para que eu consiga fazer a atividade entendendo e não simplesmente pegar Justo. uma coisa da internet. Eu quero entender plenamente e memorizar as fórmulas, porque a gente já está se preparando para a prova. Então, por isso que eu estou tendo esse cuidado, assim. Tá? Se estiver tendo dificuldade, você anota aí e traga principalmente a dificuldade. Se você já, por exemplo, das aulas anteriores, se você tiver tendo dificuldade, pode falar já agora, inclusive, tá? Já tira dúvida. Porque aqui é geral, não é só dessa atividade dessa semana, né? É qualquer dúvida. A ideia aqui é tentar minimizar, porque é uma coisa que a gente nunca viu, né? Ninguém nunca junta a lógica que a gente é deficiente do ensino médio e uma linguagem, que é como se estivesse aprendendo o inglês da vida, que ninguém nunca viu isso aqui. É difícil mesmo. Inclusive, não é só vocês, não. Todos os cursos. Você pode observar, inclusive tem vários estudos no Brasil assim, em relação a isso, né? De aprendizagem de linguagem de programação. Porque no início é difícil mesmo. Eu acho que é por causa dessa mudança do jeito de pensar e de decompor um problema, né?
E além disso, você pode fazer de diversas formas possíveis. Tem isso também. Eu vou ler, ai, eu vou ler os comentários aqui. Tem que pôr o else no final? Desse daqui, Aline? Aline Rocha. Não, isso aqui não. Nem o if, se quiser. Mas eu só fiz para fazer ficar mais certo, porque é o seguinte: se o, se o valor não fosse maior do que zero, nada disso aqui precisaria. Mas eu só foi para garantir. Poderia só fazer isso aqui. O programa ia ficar certo do mesmo jeito. Mas eu só fiz para garantir que ele não iria imprimir o valor final do produto, porque se não existir. Eu vou tirar esse return 1 daqui. Esse return 1 está fazendo ele parar o programa. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Ó, eu vou compilar e vou rodar. Bem, vocês sabem que o estado 5, o valor do produto, R$ 100. O estado 5 não existe, né? É 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, se eu digitar 5, o que ele vai fazer? Ó, estado inválido, porque não existia. Então, ele imprimiu certo, estado inválido. Só que aqui eu continuo executando o código que tem mais embaixo. Então, porque eu continuei, aí ele falou, o valor do produto final é zero. Claro, porque eu multipliquei, porque ele não, eu já tinha declarado aqui valor final como zero. Ele não entrou aqui, não entrou aqui, não entrou aqui e não entrou aqui, então ele continua zero. Aí o valor final zero. Por isso que eu fiz o if aqui, se o valor final, né? Valor final maior do que zero, imprima o valor. Então, se o valor for maior do que zero, é porque entrou isso daqui. Se não foi, coloca aí valor inválido, alguma coisa do tipo, né? É uma mensagem de erro. Aí agora, vou deixar assim, vou compilar, vocês vão ver. Ó, de novo. O valor R$ 100, o estado 5 não existe, ele vai falar estado inválido, ele imprimiu aqui estado inválido no default e pulou. Bem, aí ele testou, tá, o valor final é maior do que zero? Não, é zero, porque ele não entrou em nenhum desses daqui. Então, ele vai imprimir outra coisa que está aqui no else, né? Que no caso foi valor inválido. Poderia ter esse else aqui, se eu quiser eu tiro. Aí ele não vai imprimir nada. Se eu digitar, né? Lá, por exemplo. Aí, agora 100, o estado 5, ele vai imprimir o valor inválido, estado inválido e pronto. E não imprimiu o valor final, por quê? Porque ele testou aqui, viu que era igual a zero, então pulou isso aqui também e acabou o programa. Mais gente chamando aqui. Deu para entender ali. Esse... Mas toda hora está entendendo o que eu estou falando com ele. Basicamente foi por isso. Eu espero que tenha entendido agora a Aline Rocha. Não entendi ainda porque por muitos caminhos, Cleide. Cleide, tem como você falar e eu não entendi o porquê muitos caminhos. É porque a gente está fazendo um switch, né? Então eu tenho que escolher qual é o estado. Uma vez que eu tenho o estado, eu tenho que fazer. Ou caso é o estado 1, ou estado 2, ou estado 3, ou estado 4. Não foi por. Não sei, eu não entendi o porquê foi por muitos caminhos. E aqui foi o código de. Eu esqueci quem foi que mandou. Não sei, foi a Verônica. Que ela fez utilizando if else. If, que não está errado, mas é a mesma coisa, só vai testando várias vezes, né? E aqui o código fica um pouco mais elegante, só que utilizando o switch, né? Que aí eu digito o estado, ele testa para ver qual é o estado, se for estado 1, é que a gente era Minas Gerais. Calcula o valor para Minas Gerais. Calcula o valor para Paulo. Calcula o valor para Rio de Janeiro. E assim por diante. Não sei se ficou claro aí, mas se não for, sinaliza.
Professor, Diga. boa noite. Coloca esse if ficou para mim ficou meio confuso aí. Aí até coloquei no chat aí. Digita o valor do produto zero com o estado 2 para me ver qual vai ser o resultado. Tá. Deixa eu ver aqui. O estado. O valor do produto zero. Zero, isso. O estado E você coloca estado 2. Coloca um que 2, né? existe. Isso. Qual vai ser a mensagem final? Não teve mensagem final. Porque ele ficou zero, né? E eu só estou imprimindo se o valor for maior do que zero. Então isso Ah, aqui sim. é só para eu verificar, para não imprimir qualquer coisa. Eu só vou imprimir o valor se o valor for maior do que zero. Valor final. Aí daria para colocar, então, por exemplo, valor inválido. Correto? Não é isso? No else. Isso. Aí eu colocaria um else. Colocaria isso aí. Que você falou, tá vendo? Valor inválido. Aí agora, Pronto. sim. Aí eu vou salvar, eu vou compilar de novo. Vou fazer a mesma coisa que você falou aí. Então, ele digita o valor zero, né? E o estado foi 2? Foi, né? Sei lá. Qualquer 2 um mesmo. vai ser o resultado é o mesmo. Olha lá, valor inválido. Por quê? Aí, O valor ficou zero. Eu só imprimia esse daqui se o valor for maior do que zero. Como não foi maior do que zero, então ele caiu no else. E no else é obrigatório de fazer. Então, se não foi isso, vai ser isso. E aí imprimiu. maravilha. Aí agora clareou Eu vou o tentar raciocínio. reexplicar o código aqui do início aqui, porque pode ser que porque eu vi que muita gente tá meio que boiando aqui. Primeira coisa, é o seguinte, olha. Eu vou ter algumas variáveis chamadas valor, que é o valor aqui do produto, né? Talvez até botar aqui, valor produto. Talvez fique mais. Tirei esse percentagem daqui, que não vai usar mais. O valor do produto. Isso aqui é uma coisa, é o valor do produto. Valor do produto, valor do produto. Bora lá. Então é o seguinte, ó. Eu tenho o valor do produto, o valor final, que é quanto é que eu vou pagar de imposto, né? Que é o valor final, e tem o estado do que vai ser, que no caso eu estou usando o int. Por quê? Porque a gente não viu string, então foi um jeito de eu fazer uma gambiarra para a gente, já que a gente não viu string para digitar, por exemplo, MG, SP, essas coisas, que a gente não viu isso ainda, então eu substituí. Então, se eu digitar 1, eu sei que é Minas Gerais. Se eu digitar 2, eu sei que é São Paulo. Se eu digitar 3, eu sei que é Rio de Janeiro. Se eu digitar 4, é Mato Grosso do Sul. Porque isso está escrito lá na questão, né? Então tá. Aí esse primeiro printf vai ser o seguinte, ó. Digite o valor do produto. Então, eu vou digitar lá, sei lá, qual foi o valor do produto. Ah, R$ 100. Então, ele vai pegar os R$ 100 que eu digitei e vai jogar aqui no valor do produto. Aí, o valor do produto vai estar agora com quanto? R$ 100 aqui na memória. R$ 100 na memória. Aí, agora digite o estado. Aí, eu vou lá e digito o valor do estado. Por exemplo, São Paulo, que é o 2. Quando eu digitar 2, ele vai ficar lá na memória 2. Se eu digitei 2, eu sei que São Paulo corresponde a 2, tá? É 2. Beleza. Então, por enquanto, eu tenho R$ 100 e 2 na memória em estado. Aí agora ele vai testar no switch. O que o switch faz? É igual um if else. É a mesma coisa que se estiver tentando. If. Daqui a pouco eu faço um código, tá? O mesmo, só que fazendo com if else, tá? Mas o que ele vai fazer? Olha. Estado. Ele vai testar. Estado. A variável estado. Tá. O que tem dentro de estado? É 1? É 2? É 3? Ou é 4? Se for 1, o que eu tenho que fazer? Eu pego o valor final, que é o valor que vai ser o valor final do produto. Eu pego o valor que eu digitei, que no caso está R$ 100, né? Então aqui dentro tem R$ 100, e multiplico por 1,7, que é o imposto de 7%. É uma das maneiras de calcular a porcentagem. Você pega, então, se fosse R$ 100, se eu multiplicar por 1, vai continuar R$ 100. Mas se eu multiplico por 1,07, eu estou adicionando 7%, né? Do produto. É uma das maneiras de calcular a porcentagem, tá? Tem várias maneiras. Essa é a maneira mais simples, assim, direta. Então, eu multiplico o produto vezes 1, alguma coisa. Por quê? Se eu multiplicasse, por exemplo, 1,5, era o quê?
uma vez o produto mais metade do produto. Então, se for 100 reais, eu estou multiplicando por 1,5, vai ficar 105, 150, né? Isso, 0,5 de 100, 50. Uma, 100. E mais, né, a metade de 100, 50. Então, se eu multiplico 100 vezes 1,5, vai dar 150. Aí o imposto seria 50%. Mas, no caso, o imposto é de 0,7%. É de 7%, né? Então, beleza. Eu multipliquei o valor vezes o imposto, que é de 7%. E aí eu vou jogar isso daqui, que é o valor de 100 reais, vezes 7%, vai ficar quanto agora aqui? 107. Antes era 0. Agora está 107. Se fosse 1, mas não é 1, é 2. Aí ele vai... Então não é 1, porque aqui na memória, quando eu digitei 2, que era São Paulo. Aí ele vem aqui. É o 1? Não, não é 1. É 2? É 2. Então, se é 2, ele vai executar o que está aqui dentro. O quê? O valor do produto vezes 112, que é 12%. Então, ele pega o valor que era 100 e multiplicou por 12%. Vai ficar aqui 112 reais no valor final. E pronto. E break. Ele sai fora daqui. Uma vez que eu entrei aqui, deu certo. Espera que tem gente aqui falando coisas e chamando aqui também. Permitir. Afonso, pode falar se tiver com dúvida alguma se for relacionada a isso aqui. Estou tentando meio que reexplicar o código. Sim, é relacionado a isso aí. Eu quero saber, professor, porque como nos casos aí você tem a expressão, valor final igual valor do produto vezes o percentual, só que nesse caso o printf não teria que ir junto disso aí para Não poder mostrar necessariamente. na tela ou isso ficaria subentendido? Ó, se eu entendi o que você está falando, você queria já botar aqui o printf, né? Isso. Pode fazer assim. Pode fazer, tá? Não precisa estar lá embaixo, não. Se quiser, pode fazer assim também. Porque tem várias maneiras de ser feita, né? Eu já coloco aqui, boto o printf do valor final e ele faz. Eu vou até fazer aqui, só para você ver que fica a mesma coisa. Ok, entendi, obrigado. Só que lá ficou, tipo, eu tô repetindo muito o código aqui, tá ficando muito poluído, tá vendo? Aí, bora ver aqui se vai funcionar. Eu acho que vai. Olha lá, digitar aqui 100 reais e o estado 2. Tem que ficar 112, né? Olha lá, 112. Opa. Olha lá, digitei 100 reais. O estado 2, São Paulo, deu 112. Tá vendo que imprimiu certo? Ah, no caso aqui ele botou o SP, não poderia ficar botando aqui. O valor do produto é... No caso aqui, né? Ele botou em São Paulo, em Minas Gerais e tal. Foi botando as mesmas coisas aqui, mas... Entendeu, né? Poderia ser feito Sim. assim. Só que eu coloquei no final para ficar uma coisa só e não deixar poluída essa parte aqui interna. Ok. Eu vejo que tem mais gente chamando, vai mais gente chegando, não sei. Chegando. Tá. Eu vou explicar, depois eu volto aqui, tá? Então tá. Eu calculei aqui, estou jogando o valor final. Como tem um break aqui, ele tá... Quando ele achou esse valor do 2 aqui, ele calculou o valor final aqui e sai fora do código. Então ele sai daqui, nem testa essas outras para baixo aqui, porque ele já encontrou o que ele queria. Quando ele aparece o break aqui, é para sair de dentro disso aqui. Vou puxar aqui de dentro dessas chaves aqui, ele sai fora e continua executando o código aqui embaixo. Aí ele vem para cá para baixo. Uma vez que deu certo aqui, ele fez isso aqui, aí ele sai fora daqui e vem para cá. Aí ele sai procurando o que tem mais no código. Ó, tem um if aqui, tá? O valor final é maior do que 0? É, porque agora o produto está 112 aqui dentro, né? Então o valor final aqui dentro tem 112, que é o valor do produto mais o imposto. É maior do que 0? É. Se é maior do que 0, imprime o valor final do produto. Aí ele vai imprimir lá, né? 112. Se não fosse maior do que 0, é porque ele não achou nenhuma desses valores aqui, né? No caso, se eu digitasse aqui 5. 5. Aí ele ia procurar. É 1? Não. É 2? Não. É 3? Não. É 4? Não. Então, se não é nenhum desses, o default vai imprimir, ó, estado inválido.
Porque deu um erro aqui que não foi nenhum desses daqui. Não tem nenhum, não tem 5 aqui. Só tem 1, 2, 3 e 4. Ele imprime estado inválido. Chegou no final do código, ele vem para cá. Tá? Aí o valor final, agora, tá 0. Porque ele já tinha declarado aqui como 0 e não entrou em nada disso aqui. Não entrou aqui, não entrou aqui, não entrou aqui e não entrou aqui. Então ele continua 0 na memória. Aí eu testei, tá? O valor final é maior do que 0? Não. Porque é igual a 0. Já que é igual a 0, então isso aqui é falso. Ele pula para o else. E aí imprime valor inválido. Aí agora eu vou mostrar aqui no código só para vocês verem aqui, né? Que eu acabei de falar aqui. Então, por exemplo, eu digitei R$ 100 e o estado 2. Ele entra no caso 2 lá e vai calcular 112. Certo? Agora eu entrei os mesmos R$ 100 e eu vou digitar 5. 5, ele não vai cair em nenhum dos casos. Ele vai cair no caso final do default lá, estado inválido. Aí ele imprimiu lá, estado inválido. E na memória, valor final está com 0. Porque foi o que eu declarei aqui em cima, no início aqui. Já que ele não entrou em nada disso aqui. Aí, então ele imprimiu isso aqui. Né? Quando ele testou, é maior do que 0? Não, falso. Já que é falso, vai para o else. Foi para o else, estado inválido. Precisa ter isso aqui do if else? Não. Mas eu coloquei só para garantir que ele vai executar um desses daí. Agora eu vou olhar as mensagens e ver se está entendido ou confundido. Eu parei de Carol. Ricardo. Tá, Silvio falou, né? Renata. Vai ficar gravada, Renata? Vai. Eu vou subir para o YouTube. Silvio, tá? Aline Rocha. Clareou mais, Aline, agora ou ficou pior? Eu vou entender. Cleide. Quando colocou os dois códigos juntos, vou rever as explicações. Ah, tá. Giovanni chegou atrasado. TechSide. O printf fica no final, daí serve para todos. Acho que é para isso. É justamente TechSide. Eu estou colocando para ficar mais limpo, porque eu só uso uma vez o printf, para não ficar repetindo o código, né? Mas, como eu falei, é linguagem. Cada um faz de um jeito. Se você quiser botar repetido, faça. Só vai ficar maior o programa. É igual, como eu falei no início, né? Linguagem de programação é igual você fazer uma redação. Você pode fazer uma redação sobre o mesmo tema, todo mundo vai fazer diferente. Agora, por exemplo, um outro jeito que o pessoal estava fazendo era fazendo com if else. Era esse daqui. Na verdade, nem esse aqui. Eu vou fazer o if else, o mesmo código nosso aqui. Como é que seria isso aqui com if else? Vou apagar aqui. Vou botar if. Já fez aqui. Como é que seria o estado com if else? Ó, ele ia perguntar, né? O estado é 1, que seria Minas Gerais. Se for estado 1, faz a mesma coisa. Valor final, multiplica. Se não for, então, se o estado for 2, ele vai fazer isso. Se não for, ele vai testar se o estado é esse aqui. Se não for, ele vai testar se o estado é 4. E se não for, estado inválido. Você vê que é a mesma coisa. E vai funcionar do mesmo jeito. E no final, eu deixei o mesmo código aqui. A questão, cadê agora? Oh, meu pai, eu fechei o terminal, não sei mais como é que eu volto. E agora lascou. Deixa eu ver. Terminal. Ah, tá aqui. Pronto. Ele vai compilar. E agora a gente vai rodar isso aqui. Então, o valor do produto vai ser R$ 100. R$ 100 de novo. E o estado 2. Então tem que imprimir 112. Olha, o programa ficou igualzinho. A diferença foi que ao invés do switch, eu usei if else. Então ele testa primeiro. Se o estado é 1, faz isso aqui. Se não, né? Se não. Se o estado é 2, e assim por diante. Tem gente que ainda. Os atrasados aí. Deixa eu ver aqui.
O professor vai gravada, vai ficar gravada. Cleide começando a entender. Aline, melhorou um pouco, mas se for para fazer sem olhar, ainda não. É assim mesmo. Tipo, quando a gente vai aprendendo, tem que olhar um código e vai fazendo. Olha, os outros. Se você pegar lá os slides, tem outros exemplos de switch. Faça o seguinte: copia e tenta fazer os switches que tem lá nos slides e no livro também, tá? No livro tem vários outros exemplos. Tenta fazer, você vai ver que a estrutura é a mesma. Só no caso, né? Só tenta. Vocês vão ver, entenda como é que funciona a lógica e aí vai fazendo. Eu realmente, essa última questão, eu botei mais complicado um pouco, que é justamente para vocês verem um problema mais complicado. Que eu poderia fazer um switch simples lá, sei lá, igual tá lá. Ah, eu digitei foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, ponto e vírgula, não sei. Mas o importante é vocês entenderem o que que o switch faz e o que que o switch é. Peraí, mas é melhor utilizar switch, o que muda na verdade. O que muda na verdade? Nada. Não muda nada, na lógica não. E a suíte né, isso aí é suíte que você escreveu, Texide? É doce. O suíte daqui é diferente. SWITCH. Sim. O que muda na lógica não muda nada. É a mesma coisa. Porque, na verdade, o switch é um monte de if else. Ao invés de fazer assim com esse monte de if else, a gente vai fazer de uma maneira mais elegante, de certa forma, né? Fica muito mais. Vocês observem que o código fica mais limpo e até mais fácil de ler e de entender. Tá, então ele está fazendo um teste aqui. Esse case aqui é como se fosse um if, né? Ele está testando para ver se é um, if 2, if 3. Mas ele só usa outro nome, né? Que é case, que é caso. Né? Vocês viram que a lógica é a mesma, funciona do mesmo jeito. A questão é que fica mais limpo e mais limpo o código. Só funciona justo, ficou mais curto. Tem outra gente aqui. Se a pessoa digitar um decimal com vírgula, não tem problema. Porque o estado aqui, ó, a não ser no estado, né? Ó, o estado é inteiro. Mas o float aqui é float, né? Então, teoricamente não teria problema. Bora ver aqui. Botar Professor, eu acho que ele se refere a usar a vírgula ao invés do ponto. O problema é que a linguagem de programação vem do inglês. E aí no inglês eles usam ponto ao invés de vírgula. Né? Só isso. Olha lá. Mas o código é a mesma coisa, tá vendo? É só isso, tá? Porque no inglês, ao invés de ponto, vírgula, se a gente colocar assim, ele está entendendo que isso aqui é 1 e 07. Ele está entendendo que são dois números. É como se tivesse assim, dois números. E ele vai dar errado. Porque no inglês, eles utilizam ponto ao invés de vírgula. E como a linguagem é em inglês, né? Veio do inglês, aí convencionou ponto. A vírgula serve para separar coisas. Vocês vão ver mais na frente. Igual daqui, ó. Eu estou digitando aqui valor produto, se eu quisesse digitar uma outra aqui, vírgula, PCT. Então é para separar coisas. Se funciona com ponto, entendi. Ainda não consigo fazer sem olhar, mesmo assim tenho dificuldade. Realmente, assim, eu acho que é pegar e refazer os exercícios e olhar principalmente no livro, entendendo, dar uma lida também no livro, que eu acho que o livro é bem. Eu sei que é um pouco difícil, assim, mas eu achei ele bem didático, assim, é um dos melhores que eu vi ensinando, porque os outros já vão direto ao ponto e não explicam as coisas e mostram uns exemplos meio difíceis. Mas como tem os dois livros, o dele de Deitel, provavelmente os exemplos são diferentes. E aí tenta pensar, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, ou pegar outros exemplos na internet de como fazer, mas geralmente na internet os exemplos são esses daí. Aliás, já que vocês estão usando muito chat GPT, faça isso. Pede para ele mostrar uns trabalhos, passar uns exercícios simples,
sem mostrar código, de como utilizar o switch em C. E aí ele vai dar uns exemplos simples, sei lá. E aí são variações, né, de um mesmo problema. Se você vê que está muito complicado, pede mais simples e assim por diante. Para isso aí, o ChatGPT e essas duas coisas servem, tá? Não para ficar gerando código e aí se a gente faz sem entender o que está acontecendo, só pega lá e está dando certo. Mas esse é o problema. Porque vocês viram aqui que teve duas maneiras de eu fazer, inclusive mesmo mesmo utilizando o switch, saiu uns 3, 4 programas diferentes aqui. E cada um poderia fazer. Colocando para imprimir logo aqui dentro, sem isso daqui, no if else, sem nada disso. Várias formas de fazer o mesmo programa, né? Pode falar, Verônica. Inclusive, falando sobre isso, o ChatGPT, eu uso, não vou mentir, mas eu acho que uma utilidade boa dele é que, assim, se você pegar um código e dar para ele, ou então perguntar algo sobre código para ele consegue explicar linha por linha, né, o que cada um faz e para que cada um serve. E aí é bom até para relembrar assim e também porque se você não entender o que você está fazendo, se quando chegar né, na parte mais difícil, né, com códigos mais complicados, se você não estiver entendendo o básico, você não vai conseguir também fazer o difícil. Então, acho que ele é bom para isso, né, para poder dar uma explicada melhor o que cada linha faz. Para você entender também por que está dando aquele erro. Para isso ele serve. Isso, porque aqui, quando aparece o erro que eu uso, aparece o erro em inglês. Nem sempre eu consigo decifrar o que está de errado. Aí, às vezes, eu boto lá no chat, eu pergunto o que está de errado aqui. Aí ele explica ele mostra o que está de errado e explica por que está errado. Tá vendo que funciona como se fosse aquilo que a gente estava falando na primeira aula, como se fosse um tutor para você? Aí sim. O problema é utilizar ele para gerar código. Igual, por exemplo, vocês estão vendo que ele está gerando código aqui automático aí para mim. Eu estou usando um aqui. Aí, inclusive teve uma atividade que eu utilizei ele, que não lembro qual foi, mas foi uma dessas de agora, que eu coloquei ponto e vírgula no if else. Acho que foi no if. E aí eu estava tentando utilizar o código, não estava indo, e eu não sabia o porquê. E eu já tinha feito de tudo ali, tinha mudado o código milhares de vezes, não sabia porque estava dando errado. Aí eu botei para lá, aí ele falou, porque você está botando o ponto e vírgula no if, e não se coloca ponto e vírgula no if. Justo. Essas coisas assim, você está usando o computador. Fala, Ronaldo. Tô falando, o GPT é nosso Aurélio, dicionário. Mas essa é a ideia deles mesmo. Eu particularmente, eu não acho ruim, desde que você utilize ele como um tutor. Eu uso muitas vezes, por exemplo, erro não, que geralmente eu consigo entender. Mas algumas lojas mais complicadas, ou para dar um auxílio assim, como o Verônica estava falando, né? Para te auxiliar a entender o código, o que está fazendo aquilo ali, explicando, te ajuda a entender. Agora, um problema que vocês vão ter é porque se você estiver usando para gerar o código, vocês vão usar como muleta, e quando estiver sem ele, ou precisar de usar uma lógica mais completa, porque ele gera muito código ruim, para coisas básicas, como a gente está fazendo aqui, ele é ótimo. Mas para código mais complexo, é horrível. Assim, não gera nada, nem esses melhores aí, não geram um programa. As pessoas acham que vai substituir programador, tudo. Pode até ser, mas programador medíocre, que só sabe fazer o feijão com arroz. Porque vocês estão vendo aí que programação é, de certa forma, uma arte. E cada um vai fazer de uma forma. Porque uma coisa que nenhum chat GPT da vida tem é criatividade. E basicamente é isso que é o diferencial para você como desenvolvedor e como pessoa que vai trabalhar no mercado, né? Porque não precisa só saber do código em si, mas ter criatividade para resolver os problemas. Isso aí, tipo, essas ferramentas vão te ajudar, mas não vão resolver. E nunca vai resolver. Então, assim, muita gente fica preocupada, esse trem vai substituir os programadores, vai substituir as pessoas. Vai, os medíocres que só sabem fazer feijão com arroz, isso aí vai mesmo. Mas quem tiver talento assim de criatividade para resolver problemas, para resolver, isso aí sempre vai ter demanda. Pode falar. Tem Afonso falando aqui na primeiro, depois você vai. Professor,
A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: você mencionou algumas vezes durante a aula a respeito da estética e do código mais curto, inclusive por optar por usar switch ao invés de if else em casos que são muitas opções. A minha pergunta vai no sentido de: é possível usar o ponto e vírgula e a próxima declaração a gente colocar na mesma linha para poder encurtar o código, ou quando põe o ponto e vírgula necessariamente eu tenho que ir para a linha de baixo? Não. Pode colocar. Só que é um problema, que é justamente questão de indentação. Muita gente. Eu posso fazer, inclusive, tudo isso aqui em uma linha só. Só que tem uma questão que é chama. Eu estou pensando no inglês, né? Que readability é a facilidade de leitura. Porque uma vez a gente está criando código, não é só para máquina, porque para máquina isso aqui tudo vai virar binário, né? A gente não vai entender nada disso aqui. Mas o código, de certa forma, são para os humanos. Então, os humanos têm que depois você pegar e conseguir dar manutenção nesse código. Eu poderia fazer isso aqui tudo aqui, deixar aqui, né? Uma linha só. Já facilita. Posso fazer, pode. Só que assim, diminui. Mas, nesse caso do break, eu acho que até não tem problema. Ele tá vendo que não. O problema é se eu quiser fazer um monte de coisa aqui, aí começar a ficar uma linha gigante para cá, né? Se ela tivesse várias coisas aqui, aí não fica. A estética não fica boa e pode ter muito comando e uma linha só. Aí eu acho que não fica bom. Nesse caso do break aqui, eu acho que é ok, tá? Não teria problema. Entendi. Obrigado. Mais estética mesmo, tá vendo? Aqui não teria, porque fica fácil, né? Tá em uma linha, a linha é curta e tem um break aqui. Ok. Agora, se tivesse um outro comando aqui, ou então fosse, sei lá, imagine que isso aqui fosse mais complexo aqui, fosse colocando vezes, não sei o que aqui, fosse o tamanho da linha aqui, e não quebrar, aí a pessoa que vai ler isso aqui vai ter que ficar dando scroll aqui, fica muito bagunçado. Aí, deu para entender aí, né? Pode falar, Verônica. Verônica estava falando lá. No caso, ainda é do que a gente estava falando antes, do uso do chat, né? Que você falou que ele não é bom para gerar código. E realmente, eu sei disso porque, às vezes, mesmo você pedindo só a explicação, tem vezes que ele gera código também, mesmo eu não pedindo. Ele automaticamente já dá a resposta. Só que os códigos que ele dá, na maioria das vezes, não é bom, é ruim. Mas a explicação que ele dá até que é boa, porque ele explica linha por linha, né, o que cada comando faz, né, a função dele. Mas para gerar comandos por ele mesmo, ele realmente não é bom, não. E às vezes ele é prolixo. Tipo, uma coisa que daria fazer em poucas linhas, ele faz lá um monte de coisa, inventa um monte de... E outras são estruturas que você ainda não viu. E acaba que ele usa lá coisas para facilitar a vida dele. Sim, Mas... inclusive... nessa atividade, ele mostrou um comando lá que eu não sei exatamente como funciona, mas é para transformar a letra minúscula em maiúscula. Eu não entendi nada. Pois é, precisa? Eu acho que nem precisaria. Quer dizer, depende. Porque pode ser que a pessoa... É um teste, né? Se a pessoa talvez digitou minúsculo, transforma em maiúsculo, porque na verdade eu entendo o que ele estava querendo fazer, tá? Porque se fosse com string, isso aqui é diferente disso, ó. Se eu digitar aqui, por exemplo, MG, é diferente de MG. Não são a mesma coisa. Então, se eu fosse comparar, se eu digitasse MG minúsculo, na verdade, o que ele está fazendo é uma padronização, né? Forçando, por exemplo, ficar tudo maiúsculo aqui. Eu nem lembro, eu não sei qual é o comando. Mas deve ser alguma coisa como é que é? Não sei como é que é em inglês. Não sei. Mas era meio que fazer alguma função aqui, né? Sei lá, vou inventar uma função aqui que seria maiúsculo aqui. Maiúsculo. Eu só lembro que eu usava 0 e 1. Que ele... Deve ser alguma biblioteca deles lá, da string. Tá. Mas aqui, na verdade, ele ia fazer isso aqui para forçar a você ter maiúsculo, porque aqui na hora que você fosse comparar aqui dentro, né? Você comparar sempre, garantir que vai ser sempre maiúsculo que você está comparando. Exatamente. É só isso. É assim.
é uma forma de prevenção de erro que ele está fazendo. Porque se eu digitasse, por exemplo, MG, daria certo. Mas se digitar MG minúsculo, ele converteria internamente e, tipo, eu vou tratar todo mundo com letra maiúscula. Mas a gente não viu isso ainda, então, tipo assim, né? É muito... de novo, né? Ele vai usar coisas que a gente ainda não viu e está no estado avançado. E talvez até confunda, porque meio que você entende que ele está usando uma coisa para converter, mas não sabe. É igual esse aqui, por exemplo, o string comp. Eu sei porque que eu entendo, né? Que é string, ele está fazendo uma comparação e está comparando. Se o que eu digitei, no caso, né? MG é igual a MG. Nesse caso aqui, por exemplo, se ele digitasse, eu acho, tá? MG minúsculo, ele ia dar falso. Porque MG minúsculo não é igual a MG maiúsculo. Aí ele não ia executar nenhum desses, né? Tem isso também. Ô, professor, Oi. pode acontecer da gente fazer um programa em um determinado aplicativo, né? Por exemplo, eu uso o Dev. E aí ele não compilar nenhum e nem outro compilar, porque na outra atividade eu fiz no Dev e não consegui compilar. E mudava, ia lá no jeito, ele dizia o que estava errado, o que não estava, consertava e não rodava. Depois eu peguei um daqueles que o senhor botou o link lá no Moodle e joguei nele e deu certo. Pode acontecer de um fazer erro e o outro não? Teoricamente, se for o mesmo programa e não estivermos usando nada assim de específico, tipo, teoricamente deveria funcionar. Se eu pegar isso aqui, usar aqui, eu botar no Linux ou de qualquer outro, teoricamente deve ser alguma coisa ou configuração sua aí, eu não sei. Teria que ver o erro para ver, né? Eu achei meio estranho porque eu tentei e não compilava. Depois, quando peguei, abri um daquele lá, daquelas opções que você deixou lá e joguei na mesma hora. Mas executou o programa. Eu não vi o que foi que ocorreu, né, no Dev. Pode falar, Afonso? Não, professor, eu desisti. Eu achei que era o caso que aconteceu comigo a respeito de o texto em português quando colocava acento cedilha. E aí estava aparecendo umas mensagens de erro dentro do código, mas não é o caso. Aí quando eu testei no online, funcionou. É outras coisas, tem vezes que eu acho que depende do compilador, depende de alguma coisa, né? Por exemplo, aqui olha para você ver, o valor final lá, onde está ele não está reconhecendo aqui no terminal, ele botou um trem doido ali. Então, muitas vezes, sinal, não sei, eu acho que tem que colocar um negócio da biblioteca lá informando que a gente está usando português. Eu vi até um pessoal usou aí uns programas aí, forçando, né? Ele entender que a saída vai ser em português, então posso usar acento. Deixa eu ver aqui o que está falando. Eu vi um vídeo que é melhor para reconhecer cada comando. Eu não entendi, não. Ah, tá. Eu tento deixar alinhado para saber. Prefiro utilizar códigos em lista. É muito melhor para descobrir os problemas que impedem rodar. Para analisar é muito mais tranquilo. Uma linha só é mais complicado para ser analisado. Justo. Melhora a readability em inglês, é bem isso. Eu preencher o formulário e ficar tudo numa caixa sem eu selecionar. Legibilidade, não? Legibilidade. Justamente. Será que a gente fica por causa dos termos em inglês e acaba esquecendo de português? Então é isso, assim, você viu que já passou uma hora e a gente só no mesmo código e na mesma coisa, mas pelo menos eu acho que foi produtivo, e pelo menos tirou várias dúvidas em algumas coisas. Infelizmente eu acho que eu não vou poder ficar mais, mas se tiver alguma dúvida rápida, sobre outra questão, alguma coisa no geral aí, pode falar, tenta ver. Se não, eu vou acabar aqui porque eu também não posso ficar muito mais tempo, não. Era até 9 horas. Mas pode falar mais alguma coisa aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para tirar aí. Eu vou gravar um vídeo sobre o final daquele o for, essas coisas assim, que ainda a gente não viu, né? Porque a gente só viu o while. Eu vou gravar um vídeo porque a gente já está chegando próximo do final da disciplina, né? Então, acabando esse assunto, a gente só vai ficar
com as atividades, os projetos, essas coisas, para não ficar acumulando o assunto. Então dá tempo também para quem está atrasado aí chegar. Para não ficar na última aula dando assunto. Já está próximo do final da unidade. E a gente foca aí, inclusive faz alguns simulados, algumas coisas aí em relação à prova. Então, valeu. Então, boa noite a todos aí. Vou parar a gravação, antes que eu esqueça. E depois eu subo para o YouTube. Valeu.